Olá! Hoje vamos passar a receita da empadinha de queijo. Na verdade, essa receita de empada serve para qualquer outro sabor ou para que você possa fazer um empadão. Eu uso Claybon. Você pode usar esse Claybon de potinho ou o Claybon de tablete. 500 gramas de Claybon é uma receita bem grande. Você consegue fazer com essa receita um pirex grande, um tamanho médio. Pra você ter uma ideia, um dobro desse pirex dá para fazer o empadão com essa quantidade toda de Claybon, de 500 gramas. Então eu vou usar metade desse pote. Uma pitadinha de sal. E farinha. Não vai mais nada na receita. A questão é, a farinha deve ser mais ou menos uns 300 gramas. Não tenho como precisar, porque vai depender do ponto da massa. Então aqui eu tenho 1 quilo. E eu vou dividir isso aqui e vou usando esse 1/4 de 250 gramas. E a gente vai colocando aos poucos para ver exatamente quanto vai precisar. Isso vai variar. Não é uma coisa muito certa mesmo. Vai variar. Por quê? Pela temperatura do dia. Vai variar de acordo com a temperatura da margarina. Com a marca da margarina. Enfim, não tem como dar uma medida completamente correta. É até o ponto, eu vou mostrar, vai ser até soltar das mãos. Então, vamos lá. Vou passar isso aqui pra cá, fica mais fácil, né? A farinha a gente vai fazendo isso, colocando aos poucos. Então vamos colocando a farinha aos poucos. Lembrando que eu usei mais ou menos 250 gramas de margarina e já estou aqui, ó, com quase meio quilo de farinha de trigo. Eu vou mostrar depois exatamente o ponto. É só para que tenham noção. Também não adianta e não deve mesmo colocar a farinha toda de uma vez. Tem que ir colocando assim aos poucos mesmo. Já está começando, ó, a soltar da mão. Aqui eu já tenho meio quilo de farinha. Eu gosto de, como toda massa, trabalhar bem a massa e deixar descansando. Então a gente vai tirar ela daqui do pirex e leva para uma superfície de vidro ou de mármore e trabalha a massa.
Não precisa bater como massa de pão. Não precisa bater tanto. A gente tem que trabalhar. Quanto mais trabalhar, a massa mais leve ela vai ficar. Achou que tá mudando um pouquinho? Bota uma farinha. Vai. Vou mostrar uma coisa aqui. A massa tá um pouco escura. Não sei se dá pra notar. Depois que a gente trabalhar bem, ela vai ficar mais clarinha. Então, trabalha bem essa massa, apertando, ó, trabalha bastante, até que ela vai ficando bem mais fininha, bem mais leve. Ó, bem lisa, a mão entra assim no dedo. E ela fica mais clara. Aqui, eu vou deixar ela descansar um tempo. Quando eu trabalhei muito a massa. Aí ela vai ficando bem, ela fica mais fofinha, como eu falei. Só que ela tá até fofa demais, então ela tem que descansar. Tem que dar um tempo para ela descansar, para ela firmar isso tudo que eu trabalhei dos ingredientes. E aí você pode usar. Sinceramente, existem pessoas que nem deixam a massa descansar. Mas eu acho que tem uma diferença. Não precisa muito tempo não, uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos já é suficiente. Então eu vou deixar ela aqui guardadinha. Eu passo um pouquinho de farinha em volta assim, ó. É justamente para ela não ficar chupando gordura nenhuma da manteiga. E eu deixo descansar um pouquinho. Então vamos preparar o recheio da empadinha de queijo enquanto a massa descansa. 3 ovos. Essa receita que eu fiz de massa, provavelmente deve dar mais que 50 empadinhas, tamanho pequeno. Então eu coloco 3 ovos. Para essa quantidade de ovo, eu vou colocar, vou medir em xícaras para vocês terem mais uma noção melhor. 1,5 xícaras. Não vou botar sal, porque o queijo já é salgado, ainda leva queijo Minas e queijo parmesão. Queijo Minas, aqui tem mais ou menos 1 quilo, então eu vou fazer o seguinte, vou usar 1/4 desse queijo. Um quarto do queijo, 250 gramas de queijo Minas. Corto em pedacinhos. Coloco aqui pra gente bater. Eu vou colocar, a princípio, esses 250 gramas. Mas eu também não tenho como dizer que isso aqui é a medida correta. Eu vou mostrar o ponto do creme pra vocês. Então, separei 250, coloquei um pouco. Vou colocar também queijo parmesão. Colheres de queijo parmesão. Nesse caso, isso aqui tá ralado, mas você pode colocar inteiro, porque a gente vai bater tudo no liquidificador. E agora a gente bate. Ah, leleque, leque, 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 leque. Ah, leleque, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leleque, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Do passinho do volante. Pronto, eu quero que ele fique assim, ó, cremoso. Então, para aquela quantidade de leite que eu coloquei no início, 3 ovos, 1 xícara de leite, eu comecei colocando 250 gramas de queijo Minas
e 4 colheres de parmesão. Coloquei mais 2 colheres de queijo parmesão. Em torno de 100 gramas de queijo parmesão você pode colocar. E aí deve ter passou um pouco mais de queijo Minas. E a gente acabei usando aqui uns 400 gramas de queijo Minas. Não chegou meio aqui. Não tenho como dar uma receita correta. É tanto disso. Eu quero que ele fique nesse ponto cremoso. Então, eu vou dar uma medida inicial. E o restante vocês vão colocando para que ele fique assim. Não pode ficar muito rápido. Agora vamos colocar as empadinhas e o recheio para a gente colocar isso tudo para assar. Vamos começar a colocar as empadinhas, a massa nas forminhas de empada. Esse tamanho de empadinha é tamanho para festa, bem pequenininho. Tem a outra tamanho médio e tem a tamanho que é menor, maior um pouco que essa. Ainda tem aquela tamanho grande, normalmente eu usei em lojas. Coloquei. Não deixo ela muito grossa, mas também não pode ficar muito fina, porque senão ela vai quebrar na hora de desenformar. Coloquei. Eu uso uma faca sem serra e faço isso, ó, com a faca em pé, assim, ó, para criar uma bordinha. Essa bordinha que vai segurar o recheio para ele não derramar nada no forno. Então, eu vou fazendo isso aqui, em todas elas. Diferente das empadas que vão levar cobertura, empadas com recheio de frango, qualquer outro recheio que precise de cobertura, essa a gente tem que fazer essa bordinha em pé. Porque senão, quando ela começar a assar, vai transbordar. Se você for fazer empada com recheio, que você pode usar essa mesma massa, você vai fazer isso assim. Colocar o recheio que você quiser, de frango, de carne seca, de camarão, o que quiser. Abre uma tampinha na mão, assim. Pego a massa, a forma e faço isso. Pronto. Tá fechada a sua empadinha. Pincela com gema e coloca pra assar. Como depois nós vamos fazer um empadão de frango, que a gente pode fazer, eu posso aproveitar e fazer umas empadinhas de frango, porque a massa é exatamente a mesma e o recheio também. Então eu posso aproveitar essas mesmas massas aqui, usar essas forminhas e fazer mais empadinhas de frango. Na verdade a Camila gosta mesmo de empada de queijo, sabe? Ela faz assim em bico, ainda tá fazendo cara feia por trás de mim, mas ela come. Então, olha, você primeiro monta todos os fundos das empadinhas, e depois colocar o recheio. Aqui a gente já tem algumas prontas. Algumas empadinhas já estão prontas. Agora vamos colocar o recheio. Pode virar direto, mas eu acho melhor que vocês coloquem assim, as colheradas, para não ter problema de derramar. Então, eu coloco até, não sei se você vai conseguir ver, não pode passar dessa beirada que eu coloquei, é porque ela vai crescer um pouco, tá? Até o início daquela beiradinha. Para esse tamanho aqui,
de empadinha, deu certinho uma colher de recheio. Pegou o forno? Acabei de colocar todo o recheio nas forminhas de empada. O meu forno já está pré-aquecido, forno médio. Eu vou levar ao forno até que ela fique levemente dourada. Ela vai crescer, vai fazer um abaloadozinho, vai ficar levemente dourada nas bordinhas e eu vou tirar. Aí, o que é bom fazer quando você tira as empadinhas do forno? Principalmente se for para uma festa e que você quer servir um tempo depois, não vai ser servido de imediato. Pega um pano de prato, molha, torce bem, e na hora que tirar do forno, você joga esse pano de prato úmido em cima, para ela poder dar um choque térmico e ela não vai murchar. Ela vai se manter assim toda retinha. Isso é bom para colocar para quando a gente vai servir ela numa festa, tá? Então agora eu vou levar para o forno para assar e depois a gente mostra como é que ficou.